Meus amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, os amigos do Facebook, Instagram, WhatsApp e do YouTube, saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura e liberta. Leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Amém? Encontra-se hoje livro do começo, Gênesis, escritor Moisés, autor Deus. Amém? Seu capítulo de número 6, Gênesis, capítulo 6, verso 1 a seguir está escrito: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram filhas, as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, que é viva e eficaz. Palavra que é lâmpada para nossos pés, luz que clareia os nossos caminhos. E ela não volta para ti vazia. No nome de Jesus, Senhor, abre as mentes e os corações dos amados irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai, e todos que ouvirão esta mensagem pelas redes sociais. Que teu Espírito Santo venha revelar a palavra aos corações, que haja paz, libertação, convenção, cura, corpo, alma e espírito. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade, falaremos de um tema polêmico, que há muitas linhas de pensamento, mas a Bíblia, ela é a única regra de fé. A Bíblia é inerrante e a Bíblia tem a resposta. Darei um tema para esta mensagem. Anjos pode coabitar com mulheres? Anjos podem
coabitar com mulheres? Vamos ver isso à luz da Bíblia. Muitos dizem que esse texto lido de Gênesis 6, aonde fala no verso 2, repetindo, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Verso 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Verso 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram heróis do passado, homens famosos. Existe uma teologia errônea, aonde dizem que o texto lido de Gênesis 6, verso 2 e 4, que os filhos de Deus são os anjos, e eles, para embasar esta palavra, eles usam o texto de Ló. Ló, capítulo 1. Vamos relembrar. Ló não, Jó. Perdão, Jó, capítulo 1. Que vai dizer assim. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Verso de número 1 a seguir. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, e era homem mais rico do Oriente. Glória a Deus. Seus filhos, aqui eu chamo a atenção, seus filhos costumava dar banquete em casa de um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs, comia, bebia com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada e oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Glória a Deus. Mas eu chamo a atenção, não é nesta passagem que eu li, do 1 ao 5, mas sim o verso 6. 1 de Jó, capítulo 1 de Jó, verso 6. Certo dia, os anjos
vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. E o Senhor lhe disse: Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. O que ocorre tem versão que diz os filhos de Deus, referindo-se aos anjos. Mas a versão NVI já está assim. Jó 1:7. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. Baseado nesse versículo de Jó 1:6, e também capítulo 2 de Jó, verso 2, capítulo 2, verso 1. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou: Satanás, de onde você veio? A resposta é a mesma. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Mas o que eu chamo a atenção é exatamente essa reunião do capítulo 1 de Jó, verso 6, e capítulo 2, verso 1, aonde os anjos vieram reunir-se com Deus. Mas tem versão que diz os filhos de Deus, referindo-se aos anjos. E por conta desta passagem, em Gênesis, começo, a passagem que lemos vai dizer o seguinte, capítulo 6, o verso 2 e o 4, que diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, verso de número 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram heróis no passado, homens famosos. Amados, primeiramente, precisamos entender que anjo não coabita, anjo não casa, porque anjo é espírito, sexo é obra da carne e anjo é espírito. Para começar, essa linha de pensamento desses teólogos estão errados, porque no céu não casa e nem se dá em casamento. Foi Jesus que falou. E se no céu não casa e nem dá casamento, como é que os anjos vai coabitar com as mulheres da terra? Não faz sentido. E biblicamente temos a resposta. Isso é uma exegese errônea e uma hermenêutica fora de contexto. Mas vamos escorrer na Bíblia a luz da palavra, porque a Bíblia ela tem resposta. Quando perguntaram a Jesus a respeito de uma certa mulher
que casou e o esposo morre. E ele tinha mais 6 irmãos. E Moisés ordenara, se porventura o homem casasse e morresse e não tivesse filhos, o irmão, digamos, depois dele, ele tinha que casar com ela para que ele, o viúvo, melhor dizendo, o irmão que partiu, tivesse semente, fruto na terra. E assim sucedeu com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e com o primeiro, o sétimo. Todos casaram com ela, um de cada vez. Porém, cada um casava, morria. Casava, morria. A Bíblia não diz de que ele morria. Só que a mulher, diríamos que era viúva negra, como diz um provérbio mundano. O que ocorre é que Jesus vai explicar de maneira clara no livro de Lucas, capítulo de número 20, e o verso de número 20 a seguir. Glória a Deus. Aliás, não é o 20 não. O verso é o 27. Capítulo 20 de Lucas. E o verso 27. Aqui começamos a desvendar esse mistério que anjo não coabita. Anjo não pode ter filhos, porque anjo é espírito e sexo é coisa da carne. Aleluia. Lucas 20, verso 27. Alguns dos saduceus que dizia que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. Morreram os 7, sucessivamente, um após o outro, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem será ela? Na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: os filhos desta era, que é deste mundo, casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos, aleluia, de tomar parte da era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não pode mais morrer, pois são como anjos, visto que são filhos da ressurreição.
e que os mortos ressuscitam. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor, ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Glória a Deus. Amados, este assunto é tão pertinente que o Senhor Jesus, os três sinóticos, ou seja, sinóticos são os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os três relatam o mesmo assunto. Lucas, ele é mais detalhista. Quando ele diz que os homens desta era, eles se casam e se dão em casamento. Mas os anjos não casam. Anjo é espírito. E ele vai dizer claramente, no verso 34 de Lucas 20, Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados, aleluia, os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não pode mais morrer, pois são como anjos. Aleluia! São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E os que, aleluia, e os que os mortos ressuscita, e o que os mortos ressuscita, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor, ele chama Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivo, pois para ele todos vivem. Glória a Deus. Amados, a Bíblia é um livro, um manancial inesgotável de sabedoria, porque é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. No mesmo relato de Lucas e Marcos, tanto Marcos como Lucas falam as mesmas coisas. No caso de Lucas, aliás, Marcos e Mateus falam a mesma coisa. Mas Lucas, ele é claro em dizer que são os homens deste mundo que se casam e se dão em casamento. Amém? Então vou ler aqui no capítulo de Mateus, que é a mesma coisa de Marcos. Vai dizer assim, Mateus capítulo 22, do 23 a seguir. Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximou-se dele, que é Jesus, com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se
com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o sétimo. Finalmente, depois de que todos morreram, a mulher também. Depois de todos, morreu a mulher também. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? O que é que estão questionando? Esta mulher casou com o primeiro, não teve filho porque ele morreu. O segundo também, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí eles perguntam, já que todos aqui na terra foram esposo dela, e no céu? Vai ser os 7? Ou qual deles? Essa era o questionamento dos mestres da lei, dos saduceus. E Jesus vai dizer claramente a eles. Tem uma versão que diz assim: errastes por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Que é o verso 29 de Mateus. Também está em Marcos. Mas na versão NVI diz assim, verso 29, respondeu, no caso, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Versão NVI. Na ressurreição, as pessoas não casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivo. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 12, do 18 ao 27, relata a mesma coisa de Mateus. Mas Lucas, ele vai deixar claro que só podem casar homens deste mundo, desta era. Então, não é os filhos ali, anjos, de Gênesis, capítulo 6, 2 e verso 4. Como muitos teólogos pregam, referindo-se também para embasar o que eles falam, porque em Gênesis 6, como lemos, capítulo 2 diz assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Filho de Deus, eles diz aqui que era anjo. Tem outra versão que vai dizer que lá em Jó, os filhos de Deus vieram reunir-se com Deus e Satanás com eles. Mas na NVI já fica claro que Jó lá fala dos anjos. E aqui, os filhos de Deus, referindo-se a anjos, não poderia casar-se com as mulheres. Até porque se os homens, aqui fosse homem, então, porque as filhas não seria filha de Deus, só os homens, então não está correto. Aqui refere-se a anjos.
Então, na verdade, aliás, aqui não se refere a anjo, porque anjo não pode casar. Glória a Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhe agradaram. E o verso 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Então, essa passagem aqui não pode ser anjo, e sim homens, porque homens é que coabita com mulher. É deste mundo, não são anjos. Agora tem uma revelação. Porque no céu vai haver um casamento. No céu vai haver um casamento. Fique ligado. Iremos descobrir que casamento é esse. Amém? Glória a Deus. Mas o que Lucas, ele me chama a atenção. Mas antes, vamos ver aqui a corroboração do amado irmão Adilson Assunção, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro. É a mesma passagem que já lemos de Mateus 22, 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Aleluia! Glória a Deus! Amados, como eu disse, o texto de Lucas, ele chama a atenção, porque muitos pensam que todos vão para o céu. Tanto os católicos quanto os crentes. Mas não é bem assim. Eu vi um pastor dizendo que os católicos muitas vezes botam até muitos cristãos no bolso. Expressão dele. Inclusive ele mesmo. Só Jesus na causa. Se um católico ele pode botar um cristão no bolso, estamos perdidos. Porque a Bíblia diz que nenhum idólatra entrará no reino de Deus. E como é que esse pastor declara que tem católico que coloca cristão no bolso? Só se é ele. Porque na verdade, o que Lucas vai falar, e vamos enfatizar isso aqui. Lucas capítulo de número 20. Glória a Deus. Quando ele diz: os que tiver o privilégio. Por que o privilégio? Porque não são todos. A Bíblia, ela nos relata que são muitos chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, verso 14. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Para começar, não são muitos, são poucos. Desperta, tu que dormes, porque agora já chegou a hora de nós despertarmos do sono. Amém? Deus seja louvado. Então, Lucas 20, falando ao mesmo assunto da ressurreição, e quando chega no verso de número, aleluia, 36. Glória a Deus. Diz assim:
e não pode mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E os mortos, e que os mortos ressuscitam, já que Moisés mostrou no relato da sarça, aleluia, quando o Senhor, ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Aleluia. Mas eu quero chamar ainda o versículo, atenção, é o versículo, glória a Deus, 35. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. Deus seja louvado. Amados, primeiro que seremos ser espiritual, não seremos mais carnal. A Bíblia deixa claro, tanto nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, ainda tem outros versículos que vai nos testificar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipe, aos Filipenses, seu capítulo 3, e o verso de número 20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então seremos como o Senhor, como anjo, ser espiritual, um corpo glorioso. Ainda João vai falar desse mesmo assunto. Primeira carta de João, seu capítulo de número 3, verso 1 ao verso de número 3. Mas chama atenção ao 2. Primeira carta de João 3:1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante igual a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo,
assim como ele é puro. Então já vimos aqui o relato de 5 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas, João e o apóstolo Paulo. Agora Paulo vai dar detalhes sobre esse corpo que nós teremos, com detalhes. Vamos a ele. Glória a Deus. Jesus disse que eu e você, nós, temos que estudar. Não é ler um versículo nem 2. Estudar cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, as Escrituras, que fala, testifica do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Amados, então o apóstolo Paulo, detalhadamente, ele vai falar sobre também da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 35, ele diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 35 a seguir. Mas alguém pode perguntar: como ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia a semente, o corpo que virá a ser, mas apenas quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Aí ele vai dar exemplo, como de trigo, uma semente de trigo, ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um esplendor é do sol, outra da lua, outra das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Mas será como assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, que a nossa carne é perecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante ou espiritual. O espírito vivificante. Não foi o espiritual, que é Jesus, que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Referindo-se Jesus na carne. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. De novo, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, que Jesus se tornou homem, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória do Deus unigênito com poder e glórias. O Evangelho, seu capítulo 1, verso 14. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e piscar de olhos. Aleluia. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aleluia! Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? O agrilhão é a morte. O agrilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paulo, ele dá uma aula de teologia sobre corpos terrestre e espiritual. Corpos humano, corpos de animais, de aves, de peixes, e o corpo celestial, que vamos herdar em nome de Jesus na ressurreição. Mas Paulo diz: se Jesus ele vier buscar a sua igreja, e todos que estiverem na posição com a sua vida no altar, que não ande com mentira, com trapaceiro, aquele que é honesto, não é idólatra, não anda nas paixões da bebida, nas paixões das drogas, de adultério, de futebol, de política, de reality show, novela, porque o caminho é estreito. A Bíblia diz que temos que fazer morrer as paixões terrenas. Colossenses, capítulo 3,
Verso 5. E só pode, ou só podemos, mortificar a natureza terrena com 3 coisas: jejum, oração, palavra, oração, jejum. Essas 3 coisas mortificamos a nossa natureza caída, adâmica, natureza de Adão, porque em Adão toda a terra foi amaldiçoada, mas em Cristo nós somos redimidos, purificados e perdoados de todas as nossas transgressões. Amém? Deus seja louvado. Mas eu falei lá no início que no céu haverá um casamento. Isso mesmo. No céu haverá um casamento. E quem é que vai casar no céu? Esta é uma boa pergunta. Mas a Bíblia responde. Vamos ao texto? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler o texto e depois vou dizer onde está escrito. Fazer um pouco de suspense. Está escrito assim. Glória a Deus. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento. Olha aqui, vai ter um casamento no céu. Regozijemo-nos e vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento. E que casamento é esse? O casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, do 7 ao 9. Então vai haver o casamento do Cordeiro com a igreja que vai subir. Estamos preparados. Desperta, tu que dormes. Cristo, ele vem. Glória a Deus. Amados, cuidado com as pregações coach, pregações de rosa, pregações que não mostram os espinhos, pregações que não confrontam pecado, pregações que onde não fala da cruz, pregações aonde não fala de santificação, pregações aonde não fala, aleluia, do abandono das paixões. Muitos já não pregam isso por um único motivo: para que a igreja não desvazie e eles percam dízimo e oferta. E a Bíblia diz que para esse a sua condenação não tarda. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, de cada um de nós. Amado, Paulo, ele diz em Romanos, seu capítulo de número 13, e o verso 11, e ele diz assim: faça isso, porque agora é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação
A nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé em Cristo. Então diz assim o verso de número 11: faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aleluia! Glória a Deus! A noite já está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos, aleluia, das armaduras da luz. Comportemo-nos com decência, como age a luz do dia, não em orgia, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença, inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. A carne é o nosso maior inimigo. Jesus disse, Mateus capítulo de número 26, Mateus 26, verso de número 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela é fraca para as coisas de Deus, mas ela não resiste às coisas do mundo. A bebida, tabagismo, droga, orgia, adultério, fornicação, bebedice, idolatria, paixões, etc. Então, meus amados, como disse Lucas, aquele que tiver o privilégio de receber a ressurreição, de chegar à ressurreição, porque na verdade haverão duas ressurreições, uma para vergonha eterna e outra para a vida eterna. Vamos ao texto. Não é o irmão Salusto que fala. Daniel, conhecido pelos teólogos como o livro de Apocalipse da Velha Aliança. Em Daniel, capítulo de número 12, verso 1 e 2 está escrito: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Falando da grande e terrível tribulação. 7 anos dividido em 2 fases. 3 anos e meio. Falsa paz. E 3 anos e meio para completar os 7 anos. Terrível e grande tribulação, que nunca houve e nunca haverá. Em Apocalipse 9, verso 4 e 5 diz que naquele tempo os homens, ser humano, vão desejar morte e a morte fugirá deles, não morrerão. Se alguém passar a faca no pescoço, não vai morrer. Se jogar de um edifício, não vai morrer. Se for atropelado, vai estar todo quebrado, mas não vai morrer. Durante 5 meses, tortura que eles desejarão morrer, mas a morte fugirão deles. Desperta tu que dormes. Meus irmãos,
Verso 2 de Daniel diz assim, completando o verso 1. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, porque no abrir e piscar de olhos seremos arrebatados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Assim está registrado 1 Coríntios, que já lemos, capítulo 15, versos 51 e 52. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Mas no verso 2, eu disse que haverá duas ressurreições. Multidões do pó. Multidões, melhor dizendo, não é duas ressurreições, são duas categorias na ressurreição. Multidões do pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Amados, não são duas ressurreições, é uma ressurreição e duas categorias. A primeira para a vida eterna e a segunda desprezo e sofrimento eterno. Encerrando esta mensagem, em Apocalipse, seu capítulo 20, verso 15, vai dizer: todo aquele que não foi encontrado o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo, aonde arde com enxofre e é sofrimento eterno. Aqui em Daniel, os que foram achados no livro da vida, vida eterna, sem sofrimento, sem dor, porque as coisas velhas são passadas. Amados, vamos nos santificar, vamos nos despertar do sono, porque no céu não se casa, nem se dá casa em casamento, porém haverá um casamento coletivo, o noivo com a sua igreja, o noivo e a sua igreja. Apocalipse, capítulo de número 19, do 7 ao 9. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue nos guiando, nos revelando, nos capacitando e intercedendo por nós. Que Ele venha gerar em mim e em vocês o fruto do Espírito Santo. Aleluia! E também nos dê dons para fazer a obra. Mas que não falte o fruto do Espírito, que são 9. Gálatas 5, 22. Versão NVI 22 e 23. Amém? Um grande abraço. Shalom Adonai.